dia, NovaCast. Espero que vocês tenham passado a semana bem. Hoje vocês podem ver que a gente começa com bom dia, não com boa noite. Agora, hoje, esse 7º episódio, a gente está fazendo de dia, de manhã. Eu acho que até combina mais com o tema, né, Jô? Paisagismo, dia, planta, sol, luz. Exatamente. E eu convidei a Jô. A Jô é arquiteta já faz um tempo, já está aqui em Mutum há um tempo. Jô, conta um pouquinho para nós a sua trajetória como arquiteta, como paisagista. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Jussiane Dalla Costa. Eu já sou formada há um bom tempo, né? Já tenho aí 20 anos de carreira, de trajetória. E o paisagismo surgiu na minha vida, assim, no final da faculdade, né? No último ano de faculdade surgiu esse desejo, através da disciplina mesmo. Aí eu procurei fazer uma especialização, né? Fiz especialização em Curitiba, fiquei 2 anos lá. E em 2003 eu vim para Nova Mutum. Então já estou aqui, já tem um tempo também, né? Aí quando eu cheguei aqui em Nova Mutum, naquela época as pessoas ainda não tinham não tinham o hábito de procurar um arquiteto para fazer um projeto de paisagismo, né? Hoje as coisas já estão mudando, hoje a gente já consegue direcionar um pouco mais, né? O cliente procura profissionais mais especialistas na área. Então naquela época, como eu cheguei, caí de paraquedas aqui, né? E eu já só trabalhava com paisagismo, então eu fiquei um pouco frustrada, porque as pessoas também não procuravam isso, né? E como eu vim de uma cidade, vim de uma capital, e caí numa cidade pequena, então fica um pouco difícil, então eu abandonei. Dei uma abandonada no paisagismo por um tempo e voltei para a arquitetura mesmo, né? E estou aí. E agora, uns 4 anos atrás, isso reafloresceu. Eu falo assim que não é nem aflorescer, é reafloresceu, porque ele nunca ficou dormindo, ele estava dormindo, né? Então acordou em mim de novo, né? E eu agora resolvi voltar ao paisagismo, né? Então, e agora as pessoas procuram, né? E eu acho que um pouco com a pandemia, as pessoas ficaram um pouco mais em casa, elas sentem mais necessidade de ter um jardim bonito, de ter um espaço gostoso para poder sentar no final da tarde, para poder contemplar. Eu já fiz jardins para casais que gostam de sentar para ver o luar, para ver as estrelas. Aqui, como a gente mora na cidade, o céu é pouco estrelado por conta das luzes. Mas tem pessoas que gostam disso, sabe? De repente deitar na grama lá e poder apreciar um pouco o céu, né? E eu acho que com a pandemia veio um pouco mais isso. As pessoas começaram a procurar um pouco mais profissionais nessa área, né? Do paisagismo. Sim. Acho que culturalmente o paisagismo ele agora está cada vez mais se inserindo na arquitetura aqui da nossa região, né? Isso, exatamente. Porque Curitiba é sinônimo de paisagismo. Eu tive a oportunidade de conhecer os parques, as ruas, é tudo muito arborizado, né? Gostoso. E lá no sul, o clima, como o clima lá é bem diferente daqui, é mais ameno, lá não tem a seca rígida que a gente tem aqui, lá você tem plantas mais coloridas, vamos falar assim. Plantas, mais flores. Aqui a gente não vê tanta flor, porque como a gente tem um período longo de seca, né, as flores elas têm uma manutenção maior, então a gente acaba optando por deixá-las um pouco mais de lado, assim, a não ser que a pessoa realmente queira aquilo e tenha tempo de cuidar, porque jardim também requer cuidado, né? Sim. Então, uma coisa que a gente toma bastante, assim, eu converso muito com o cliente antes de fazer projeto, é isso. É o tempo que ele vai dispor, se ele vai ter uma pessoa que vai estar olhando isso, se é ele mesmo que vai cuidar, se ele tem tempo de fazer uma poda, por exemplo, numa planta, adubação. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Eu já tive cliente que falou assim, cliente não, nem chegou a ser meu cliente ainda, né? Porque a gente conversando um dia numa festa, a pessoa falou assim pra mim, Jô, como que faz jardim pra quem mata plantas? Tem pessoas que não têm habilidade nenhuma. E planta, gente, planta é igual pet, é igual animal,
ela gosta de cuidado, ela precisa de cuidado, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser podada, e ela gosta de atenção. E aí essa pessoa falou assim pra mim, como que faz? Daí o meu marido estava do lado e falou assim, não, faz um jardim com pedra. Pedra. E assim, é possível fazer um jardim para quem não tem habilidade nenhuma de planta, com plantas, entendeu? Aí a gente tem que tomar cuidado. É você que vai cuidar? Não sou eu. Então, se você quer um jardim bonito, você vai ter que contratar uma pessoa, um jardineiro. Hoje aqui em Nova Mutum a gente já tem algumas empresas que prestam esse serviço, né, de manutenção mensal. Você vai lá, contrata e eles fazem essa manutenção todos os meses, você não precisa se preocupar, e são pessoas especializadas que sabem o que está fazendo, né? Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, a gente contrata um jardineiro para cortar a sua grama, por exemplo, e você tem algumas plantas de porte maior, e o jardineiro usa aquela máquina de cortar grama de fio. Se ele passar muito perto da planta, ele corta o caule da planta e pode matar a planta. Então, assim, a pessoa tem que conhecer um pouquinho do jardim para poder fazer a manutenção adequada, entendeu? Mas, assim, é possível fazer um jardim para quem quer ter uma plantinha em casa e que não tem habilidade nenhuma. Existem plantas que, eu falo assim, que tem planta que não, às vezes nem água, sabe? A moreia, por exemplo, vamos começar a falar um pouquinho sobre as plantas. A moreia é uma planta extremamente resistente à seca. Você pode colocar ela no jardim, ela vai passar a seca toda sem água. Ela vai ficar feia, ela vai ficar assim, você vê que ela tá sofrida, mas ela não vai morrer, entendeu? A grama mesmo, a nossa grama nessa época, ela fica toda amarela. Esturricada, exatamente. E quando dá as primeiras gotinhas de chuva, aquilo já fica verde, bonito, entendeu? Então a gente tem plantas que são assim, que são mais resistentes. Eu até recebi uma pergunta na caixinha de perguntas que eu deixei no Instagram, e a pessoa perguntou aqui, plantas que aguentem o sol do Mato Grosso. Nós temos muitas plantas aqui a pleno sol e que aguentam. O que a gente tem que tomar cuidado é que elas têm que ser molhadas, né? Elas têm que ser irrigadas. Então, às vezes a pessoa quer um jardim bonito e tem um valor para investir, de repente ela investe numa irrigação automática. A gente já tem empresas aqui na Nova Mutum que fazem isso também, que fazem a automação da irrigação do jardim, entendeu? Iluminação com automação, faz tudo isso. Então aí fica mais tranquilo você ter um jardim bonito na sua casa, entendeu? Sim. E tem todas as ferramentas que contribuem, né? Exatamente. Tanto para quem quer se dedicar àquilo, fala, não, vou fazer, vou cuidar, para também, às vezes, até o pessoal mais do comercial, que quer fazer também na tua empresa. Exatamente. Né? Quando o cliente me procura para fazer o projeto, a nossa conversa, ela inicia com isso. Você tem tempo de cuidar? Que tipo de planta você quer? Porque não adianta nada eu colocar lá, por exemplo, você falou do comércio, eu colocar lá uma planta linda, maravilhosa, que às vezes tem um valor agregado bem mais alto e ninguém vai dar água para ela. Então, assim, tem que pensar nisso. Na manutenção. É um vivo, né? Exatamente. É igual eu falei, gente, planta é igual pet. Ela precisa de cuidado, precisa de ser alimentada, precisa ser adubada, precisa ser regada. E assim, quem quiser fazer uma experiência, tá? Faça uma experiência. Pegue uma planta qualquer planta que você tiver na sua casa, pode ser uma orquídea, qualquer plantinha. E durante uma semana, você olhe para ela. Não vou falar que converse, porque eu não acredito nesse negócio de conversar com plantas, né? Mas assim, olhe para ela, vai lá, tira a folhinha seca, coloca um pouquinho de água, arruma a pedrinha. Durante uma semana, faça esse exercício. E depois, mais uma semana, você deixa ela meio esquecida. Nem olha para ela. Você vai ver como ela muda.
como ela sofre também, entendeu? Ela é um organismo vivo, ela não tem alma, não tem isso, mas ela sente, as plantas sentem. E eu já fiz esse exercício no meu jardim. Assim, às vezes a gente não tem tempo de cuidar. Tem semanas que a gente tá tão... Eu tenho semana que eu tô tão corrida que não dá tempo de jogar uma aguinha nas plantas, sabe? E elas ficam lá sofridinhas, né? E aí, final de semana, eu vou lá olhar e falo, meu Deus, o que aconteceu com vocês? Aí você começa a cuidar delas um pouquinho, 2, 3 dias, elas já ficam bonitas de novo, sabe? Então, aí voltando um pouquinho lá, o que a gente estava falando sobre quando o cliente procura para fazer projeto. Então, a primeira conversa que a gente tem é essa. O tempo que você tem, para despender de cuidados, né? É você que vai cuidar, você vai contratar uma empresa, né, para fazer isso, ou é você mesmo? Ou de repente você vai ter um jardineiro que você vai estar junto olhando, né? Porque às vezes você contrata uma pessoa que ela não tem experiência, né? O meu jardineiro, eu tô moldando ele, entendeu? Eu tô fazendo umas experiências com ele, então a gente vai ensinando as pessoas como que tem que cuidar, né, das plantas. Essa tem que podar assim, essa tem que podar assado. Eu falei da moreia, vou falar dela, vou citar ela de novo, porque eu já cheguei a ver jardins que as pessoas podaram a parte de cima da moreia. Tipo assim, cortou a parte de cima, ela não brota, ela não vai brotar o caule de novo, sabe? Então quando ela tá feia, você tem que cortar embaixo a folha, né? Tirar toda aquela folha, isso, tirar o excesso de volume, sabe? Tem que tomar esse cuidado. Aí você vai falar pra mim como que é. A partir disso, do tipo de cuidado que você vai ter, de manutenção, é que eu vou escolher as plantas. Porque se você falar assim pra mim, não, Jô, eu não tenho tempo de cuidar, mas eu vou contratar uma empresa, ok. Porque daí eu consigo colocar uma planta, por exemplo, que precisa de uma poda a cada 3 meses. Vamos citar o buchinho. O buchinho é aquela plantinha redondinha, verdinha, que o pessoal usa no jardim, parece uma bolinha. Aquela planta lá tem que ser podada todo mês para ela ficar bonita. Ela é redondinha porque ela é moldada. Ela é moldada. Né? O buchinho é uma planta de topiaria que a gente fala. Ela permite várias formas. Você consegue fazer esculturas, né, com ela. Então, eu não vou pôr buchinho no seu jardim se você não vai ter uma pessoa que vai fazer a poda correta, porque daqui 2 meses ele vai estar feio. E daí você vai ficar decepcionada, entendeu? Então, assim, eu trabalho com esse tipo de coisa. É o que diferencia um projeto de paisagismo daquela coisa da pessoa ir lá no viveiro e falar assim, vai lá e coloca umas plantas pra mim. Ou eu vi na revista, né? Eu vi na revista. Exatamente. Né? Coloca lá pra mim. Exatamente. E o vi na revista também a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes o vi na revista... Você vê uma planta linda, maravilhosa, num ambiente, por exemplo, numa sala de estar. E tá linda lá. E você vai lá, compra ela e coloca, mas ela não é uma planta de interiores, é uma planta de área externa, de pleno sol, de repente. Ela só foi colocada lá para ficar bonita na foto. Né? Então tem que tomar cuidado, porque planta, mesmo que a gente fala assim, ela é uma planta de sombra, gente, sombra é sem luz direta do sol, tá? Não é escuridão. Nenhuma planta consegue viver na escuridão. É igual a gente. A gente consegue viver na escuridão? Não consegue. Esses dias eu estava lendo um post da Letícia Casarré. Ela é esposa de um ator famoso e eles têm uma bebezinha. Não tem nada a ver com paisagismo, mas eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem, porque a planta é a mesma coisa. Elas têm uma bebezinha recém-nascida, com 30 dias, e ela é cardiopata. Então ela nasceu, já foi fazer cirurgia do coração, e ela fez 30 dias agora dentro do hospital. E ela fez esse post falando que ela faz 30 dias que ela está no hospital com a bebê. E há uns 2 dias atrás, no dia que ela fez o post, uns 2 dias antes dela fazer o post, ela falou assim que ela se sentiu assim profundamente triste. Que de todos aqueles dias que ela estava no UTI, aquele dia foi o dia que ela se sentiu realmente triste, assim, nem no dia que a menininha teve parada cardíaca, tudo, ela não ficou tão triste igual aquele dia.
E daí ela se tocou que ela precisava de sol, porque o quarto que elas estavam, ela e a bebezinha, não pegava a luz direta do sol. E a janela era uma janela pequena que não dava nem para ver o céu, porque São Paulo, né, eles são em São Paulo, com os prédios altos, não dava nem para ver o céu. E daí ela foi conversar com o pessoal da enfermagem para que ela pudesse sair com a bebezinha e tomar um banho de sol, porque a bebezinha já tinha 30 dias dentro do hospital e nunca tinha tomado um banho de sol. E ela sentiu essa necessidade, e ela falou assim, a minha tristeza é pela falta do sol. E as plantas são assim também. Então, uma planta que fica num ambiente escuro, sem nenhuma iluminação, dificilmente ela vai sobreviver. Então, assim, se você tem um ambiente que é escuro, que não tem nenhuma janela, por exemplo, vamos citar um escritório, né? O meu escritório mesmo, meu escritório não tem nenhuma janela. O que eu tenho que fazer se eu quiser uma planta lá? Eu posso deixá-la durante a semana lá, né, dentro, e final de semana eu tenho que tirar ela para fora. Ela tem que respirar, ela precisa respirar, ela precisa de uma luz. Luz não é sol direto, tá? Claridade. Sol, né? É o suficiente para elas, né? Exatamente, é o raio solar, só a claridade, né? Se colocar ela perto de uma janela, já vai ser o suficiente, entendeu? Só que daí você tem que fazer isso toda semana, porque senão ela vai sofrer do mesmo jeito. A gente tem inúmeras plantas que são bem resistentes para o nosso clima e para esses ambientes assim mais escuros, vamos dizer assim, e com ar-condicionado, porque a nossa realidade aqui é essa, né? A gente fica no ambiente escuro e com ar-condicionado ligado, tem plantas que não aguentam. Então a gente pode citar aí plantas boas, que são resistentes para isso, desde que você faça isso que eu tô falando. Você tira um tempo, tira ela de dentro da sua sala por um tempo e deixa ela exposta um pouco, não o sol direto, a luz solar. A Rhapis é uma ótima, uma planta bem resistente mesmo para esse tipo de ambiente. A Zamioculca, que é a famosa planta da prosperidade, né? Ela tem uma folha bem verde, assim, bem bonita. Deixa eu pensar aqui. O bambu da sorte, também não sei se vocês já viram. Ele é uma planta que ele vai bem plantado na terra, ou então dentro de um vasinho com água, que ele cria raiz, ou então simplesmente num vasinho com pedras. Aí você tem que regar ele sempre, né? Porque ele gosta de água. Também é uma planta bem interessante para essas áreas internas. Né? Uhum. Aí a gente tem samambaias, o lírio da paz também. Agora, quem gosta de flor, aí tem que ser orquídea, né? Só que as orquídeas, elas requerem um pouco mais de cuidado. A gente tem orquídeas que são um pouco mais, assim, rústicas, vamos dizer assim, né? Mas a orquídea eu indico para quem realmente tem um tempinho para olhar para elas. Porque elas precisam de uma adubação para poder florir. Porque senão você vai ter uma orquídea que não vai dar flor nunca. Entendeu? Ela vem florida e nunca mais. Nunca mais, exatamente. E assim, eu fiz uma experiência com orquídeas na minha casa. Eu tirei algumas, eu tenho algumas que eu ganhei. E eu tirei umas 3 ou 4 e coloquei numa palmeira que eu tenho lá na frente da minha casa. Eu tenho uma palmeira fênix. E elas gostam bastante, a orquídea gosta bastante do tronco da palmeira, da palmeira fênix, tá? Outra palmeira é muito difícil, ela não fixa. Elas gostam de árvores, né? Daí, se você quer colocar, tem que ser em árvores. E, gente, elas florescem o ano todo. Elas estão sempre floridas. Por quê? Porque ali tem o substrato que ela precisa. Tem a água, ela retira a água da palmeira, o adubo da própria planta, entendeu? Às vezes o que sobra, a folhinha que cai, já vira adubo, já vai nutrindo ela. Então ela floresce, porque senão não vai florescer, entendeu? Você não vai ter flor, como você falou. Ganha uma orquídea florida. É o que a gente ouve muito falar, né? E nunca mais floresce. Né? Então
Eu acho que depois da pandemia as pessoas olharam mais para dentro das suas casas, né? Nesse sentido da valorização até interna, assim. Eu sou suspeita para falar porque eu amo de paixão. Eu falei, quando eu for montar um escritório, eu quero uma vista para o jardim. Para um jardim, é o que você tem, né? Eu até brinco com o Rafael, uma vez eu vi a casa de uma arquiteta, conheci a casa de uma arquiteta, que eu falei, gente, agora é o meu sonho de vida. O banheiro dela, você passa do box, tem um jardim, ela tem uma jabuticabeira no box e um vão livre, assim. Então é uma coisa assim. Você tá tomando banho e você tá vendo o jardim. Não, é uma terapia, você já sai ali, tem umas pedrinhas, é jabuticabeira ali pra trás, assim, do box já. Eu fiquei encantada, assim, falei, meu Deus, quantas possibilidades que a gente tem e que às vezes por falta de conhecimento a gente não traz isso pra dentro da nossa casa, né? Exatamente. E como muda o ambiente. E nós, como arquitetos, eu acho que a gente tem obrigação de oferecer isso para o cliente, entendeu? De mostrar para ele que é possível fazer, sabe? Só que assim, quando eu faço o projeto de paisagismo, eu converso muito, eu procuro saber muito a realidade do cliente. Porque não adianta nada fazer um jardim lindo, maravilhoso, e daí ninguém cuidar. Porque a pessoa vai se frustrar, porque daqui uns dias o jardim vai estar feio. Tem que molhar, precisa ser cuidado, sabe? Não é só querer um jardim bonito para tirar foto. É cuidado, requer bastante cuidado. Então a gente precisa conversar, precisa entender a realidade do cliente. E outra coisa que pesa muito na hora do projeto de paisagismo, eu trabalho com orçamento. Então assim, eu sempre brinco com meus clientes que o seu bolso é meu guia, né? Então ele que vai falar para mim quanto que ele quer investir naquele jardim, quanto que ele tem, qual que é a disponibilidade, porque não adianta nada, Tainá, eu fazer um jardim para ele que vai custar uma fortuna e ele não vai executar, entendeu? E também não adianta eu colocar plantas muito exóticas, muito diferentes, que a nossa realidade aqui de manutenção, depois não vai ter ninguém para cuidar, não vai ter ninguém para conseguir olhar aquela planta e podar ela da forma correta, entendeu? Então a gente tem, no paisagismo, a gente tem que pensar muito nisso, sabe? E a pandemia, as pessoas ficaram em casa, eles viram essa necessidade. Falta um verdinho dentro de casa, né? Não é nem só dentro de casa. Às vezes a pessoa só tinha um jardim de grama, um jardim de pedra, igual meu marido falou, né? Um jardim de pedra. Mas é possível sim a gente fazer um jardim de pedra, um jardim com vasos, um jardim que tenha plantas que não precisem de tanta manutenção. A gente tem hoje inúmeras plantas aí que você vai fazer manutenção a cada 6 meses, entendeu? Você coloca ela lá, você só tem que dar água, né? Porque como a gente tem um período longo de seca, a água é essencial, né? E quando a gente faz um jardim de vasos, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado na época da chuva, para que esses vasos fiquem furados, para não reter água por conta de dengue, não pode usar prato. Então a gente tem inúmeras soluções que são possíveis, viáveis, e que a pessoa não vai se incomodar depois, ter dor de cabeça, alguma coisa de, né? Por exemplo, uma vigilância ir lá e encontrar algum foco de dengue, alguma coisa dentro de um vaso, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Mas eu trabalho muito com a realidade do cliente, sabe? Então, assim, é possível. Aí as pessoas falam assim, Jô, mas eu não tenho dinheiro para fazer um jardim. Mas, assim, você tem que me falar, é possível a gente fazer um jardim com R$500? Benefício, né? Isso! Você que vai falar para mim quanto que você quer investir e eu vou lá no viveiro e vou escolher as plantas de acordo com a sua realidade, com o que você pode e com o valor. Hoje nós temos plantas aí, tem plantas baratinhas, né? E a gente tem plantas que custam R$5.000, uma palmeira, por exemplo. Nós temos palmeiras grandes, né? Caras, é um investimento. Vaso, a gente tem os vasos vietnamitas que custam R$10.000, sabe? E assim, Nova Mutum tem mercado para isso, tem potencial, as pessoas estão investindo cada vez mais nisso, né? Porque o jardim, o paisagismo, é a finalização da obra, né?
Apesar de que quando você termina uma obra, o cliente ele já tá assim, coitado, né? Eu fico às vezes até com um pouco de dó, assim, porque às vezes o orçamento já tá no limite, sabe? Aí tem os que falam assim, Jô, acho que não vai estar nem para colocar grama. Não, mas dá sim, a gente vai lá e faz. Porque é a valorização, é a finalização, né? É o acabamento, é igual você terminar, finalizar um banheiro, colocar uma cuba bonita, uma bancada, um espelho, tudo isso é o acabamento. O jardim é a mesma coisa, numa fachada, numa beira de piscina, por exemplo. É o que dá vida, no final das contas, vida, né? Exatamente. E a hora que você tem um paisagismo, você falou da vida agora, começa a vir mais passarinho, a vida gira ali, entendeu? Sim. Então, e é possível a gente trabalhar. Hoje temos inúmeras, infinidades assim, de plantas e coisas, né, que podem ser usadas, né, equipamentos, né, mobiliário de jardim, bancos, pergolado, balanço. É isso que eu ia falar, né? O paisagismo não é só planta. Não é só planta. Às vezes a gente consegue fazer um paisagismo com poucas plantas e mais mobiliário, sabe? Um pergolado, se colocar um sofá bonito, uma cadeira de balanço bonita. E hoje tem material, né? Inúmeros, né? Que aguenta o sol, a chuva. Inúmeros materiais. Até um tempo atrás a gente só trabalhava pergolado com madeira. Hoje não. Hoje a gente faz pergolado de alvenaria, de concreto, de alumínio. Tem inúmeros materiais. Tem aquela madeira plastificada, aquela reciclada. Tem inúmeros materiais que podem ser usados, entendeu? Desde bancos até os pergolados, tudo você consegue fazer, sabe? E agora a gente tem até aqueles lagos, né? Lindos, que vence também a cultura vindo, né? Eu morei em Sinop, eu vi bastante lá, sabe? Então, um pessoal especializado que faz, eu falei, olha, como muda, assim, como a energia do espaço, ela já fica muito mais tranquila, mais serena, com aquela água correndo. Exatamente. E a água, a gente consegue aliar a água, né? Fazer um laguinho, uma cascatinha, aquilo dá movimento. Como a gente tem um período assim bastante seco, né? Ajuda também nessa parte de umidificar o ambiente, né? A gente faz, eu falo sempre, às vezes a gente chega em casa, às vezes o clima tá tão seco no final do dia, você liga a torneira para molhar o jardim, assim, parece que já melhora o ambiente, né? Então, assim, a água é uma coisa que pode ser usada. Às vezes fala assim, Jô, eu não quero usar planta, mas eu quero um jardim de pedras com água, um pergolado, entendeu? De repente a gente põe uma trepadeira. As trepadeiras, a gente tem uma infinidade de trepadeiras. A primavera é uma planta que vai muito bem aqui no Mato Grosso. Ela floresce o ano todo, é linda. Não requer muita manutenção, assim, é só você fazer uma poda de manutenção nela mesmo para ela ficar bonita, porque quanto mais você podar ela, mais bonita ela fica, né? E é uma planta maravilhosa, fica linda jogada em cima de pergolados, entendeu? E a gente tem outras infinidades de trepadeiras também que vão bem aqui no Mato Grosso, que fica bonito. A Jade também é uma trepadeira muito bonita, requer um pouco mais de cuidado, né? Um pouco mais de manutenção. Ela é uma planta que demora um pouco mais para crescer também, mas é uma planta maravilhosa, dá uma flor linda também, entendeu? Então, assim, aqui no Mato Grosso a gente tem algumas plantas que a gente consegue usar tranquilamente num jardim que a pessoa fala assim, olha, Jô, eu só tenho tempo de regar, entendeu? Uhum. Não tenho tempo de jogar adubo, nada. Então, a gente tem algumas plantas que a gente consegue fazer isso. São plantas bem resistentes, entendeu? E assim, Jô, para o pessoal do comercial, porque às vezes o que eu percebo mais focada só como arquiteta, às vezes eu sinto que às vezes o pessoal do comercial, eles querem aquele resultado final mais rápido, né? A planta maior, só que ela já tem um custo maior, mais elevado. E é possível, já no início da obra, se pôr essas plantas, talvez, não sei se já plantá-las pela questão da dinâmica da obra, mas
no sentido principalmente de palmeiras, né? Que se usa bastante, mas aí o pessoal quer comprar ela pequena, mas a hora que inaugurar já quer ela um pouco maior. Como que funciona assim essa questão desse dinamismo mais, acho que o pessoal comercial até, assim. Sim, o jardim hoje, se você faz um jardim hoje, por exemplo, Tainá, eu digo que ele vai ficar bonito, né? Você planta hoje um jardim e ele vai ficar bonito dali um ano e meio. Então, quando o cliente quer, seja nessa parte corporativa, né, comercial, ele quer um jardim com cara de finalizado, realmente o investimento é um pouco mais alto, porque o porte das plantas, quanto maior o porte, mais caras elas são, até porque o transporte é diferenciado, o risco na hora de você transplantar essa planta é maior também, dela não se adaptar àquele local, então assim, por isso que ela já tem um custo mais elevado, porque ela tem uma garantia, tá? Então quando você compra uma palmeira, por exemplo, com 3, 4 metros de altura, eles são obrigados a te dar uma garantia de pelo menos 90 dias, que é o tempo de pega da palmeira. Que com 30 dias por aí ela já pegou e a gente já sabe se ela vai embora ou não, se ela vai sobreviver ou se ela não vai sobreviver naquele local. Então tem essa garantia. Por conta disso, o custo já é um pouco mais elevado. Assim, eu nunca fiz nenhum projeto que a gente plantasse antes. Porque o que acontece? Obra é uma coisa muito... como que eu vou explicar? Assim, a gente não sabe muito o que vai acontecer durante a obra, né? Então, vamos dizer que você vai fazer um prédio comercial aí e você coloca lá na frente 2, 3 palmeiras, a não ser que a gente consiga fazer um isolamento nela. Porque é complicado. Às vezes chega um caminhão, tem que descarregar um negócio, a palmeira tá ali atrapalhando... Ou então tem gente que cuida, tem gente que não cuida, já derruba. Então, assim, eu não recomendo fazer esse tipo de plantar o jardim antes de finalizar a obra por conta disso, entendeu? Porque o risco é alto, o risco de você perder a planta é alto. Porque vai ter que ter alguém ali cuidando, olhando, vai ter que ter um isolamento. Então, de repente, a não ser que a gente consiga fazer uma obra que a gente consiga isolar esse jardim, entendeu? Esse jardim seja bem isolado, aí até dá para fazer. Mas eu não recomendo. Eu prefiro que a pessoa, então, invista um pouquinho mais, entendeu? A gente trabalha com, de repente, coloca 1 ou 2 palmeiras maiores e coloca outras plantas mais... vamos dizer assim, baratas, né, um valor agregado menor, e depois a gente vai substituindo essas plantas e melhorando, entendeu? O ideal, na verdade, é fazer o projeto antes, né? Exatamente. Já fez o projeto arquitetônico, já faz o projeto de paisagismo, já entende aquele custo, exatamente, já deixa reservado para realmente chegar no objetivo ali, na expectativa final, né? Hoje, nos meus projetos, eu consigo já incluir isso, sabe? E eu falo assim, eu não incluo isso como brinde, tá, gente? Não é brinde. É um projeto, é um né? projeto. Eu ofereço isso pro cliente e eu consigo, normalmente, incluir e convencê-lo a fazer isso. Porque a hora que você mostra um 3D, você mostra uma imagem renderizada com o paisagismo e sem o paisagismo, a valorização é totalmente diferente, entendeu? Então, assim, a gente vende mais fácil, entendeu? Acaba vendendo melhor o projeto, entendeu? Para o cliente. Então, eu consigo incluir isso no pacote de projetos, eu já consigo incluir o projeto de paisagismo, entendeu? E eu acho que já virou um pouco a chave do pessoal, né? Já. A questão da valorização que é do investimento, que é o projeto, exatamente, que ele vai ser executado, que você sabe quanto vai custar, você já consegue se organizar, você tem uma expectativa e ela vai ser cumprida, né? Exatamente. Hoje as pessoas já têm essa visão, Tainá, de contratar um projeto de arquitetura,
de repente contratar até um outro arquiteto para fazer o interiores, um outro arquiteto para fazer a parte de iluminação, porque hoje a gente já tem tudo isso aqui no Arrompom. Especialistas, né? A gente tem arquitetos especialistas em interiores, a gente tem arquitetos especialistas em iluminação, e eu ofereço isso dentro do meu escritório. Eu não faço projeto de interiores, eu não faço projeto de iluminação, eu faço arquitetura e paisagismo. Mas eu ofereço para o meu cliente. Você quer fazer um projeto de interiores? Eu ofereço. Então, o cliente procura. Então, as pessoas estão abrindo um pouco mais a visão, a mente a respeito disso. E o paisagismo é a mesma coisa. E como é a finalização da obra, às vezes ele até economiza um pouquinho lá no interiores para gastar um pouquinho no jardim. Porque para ele faz mais sentido, exatamente, né? Tá tudo bem? Exatamente, né? Então, e você ter um jardim bonito é gostoso. Você chegar em casa e ter aquele espaço bonito, gostoso, iluminado, porque o paisagismo também tem iluminação, né? Valoriza, né? Valoriza todo aquele ambiente e fica mais gostoso, fica mais vivo, né? Não fica aquela coisa assim tão sóbria, tão pesada, né? Então... E para os colegas, Jô, você faz essas parcerias, né? Faço. Com outros arquitetos Faço. que buscam esse projeto Isso. específico. Faço essa parceria com os arquitetos. Tenho parceria também com o pessoal dos viveiros, porque às vezes o cliente chega lá, às vezes o cliente já tem uma casa há muito tempo, né? E ele procura por ainda ser cultural, né? Ele vai lá no viveiro e pede para a pessoa, olha, vai lá em casa e olha, vê o que dá para fazer. Então, eu tenho parceria com os viveiros e eles, olha, você não quer contratar um projeto? E assim, gente, nem é tão caro, tá? Um projeto de paisagismo não é caro, é barato. Pelo tanto que a gente entrega, assim, pela qualidade do serviço, por você ver aquilo pronto, não sai caro. Personalizado, né? Pra realidade. Personalizado dentro da realidade do que ele vai usar, entendeu? Não adianta eu chegar lá e colocar um monte de planta lá que ele não sabe não tem nem identidade nenhuma com aquilo, entendeu? Eu tenho clientes que chegam no escritório e falam assim, Jô, eu vi essa planta aqui, achei linda, será que dá pra usar? Dá pra usar. Mas eu queria tal coisa. Não, isso não dá. Tem um cliente que a gente finalizou essa semana o jardim dele, e eu falo assim, às vezes a gente consegue impor, não é nem impor, a gente consegue convencer o cliente de que aquilo vai ficar mais bonito. E eu cheguei lá, a gente finalizou o jardim e tal, aí eu fui lá no viveiro, porque tinha faltado uma planta. Fui lá pra saber, eu falei, faltou a planta e tal. Ele falou, eu trouxe embora aquela planta, porque eu achei que você não queria que colocasse ela lá. Eu falei, não, é pra colocar. Ele falou, não, então eu vou lá depois, vou colocar a planta lá, e eu vou colocar uma pedrinha branca em volta do pé da palmeira que o cliente pediu. Eu falei, como assim? Ele falou, não, ele pediu pra eu colocar uma pedrinha branca em volta do pé da palmeira. Eu falei, não vai pôr pedrinha branca no pé da palmeira, não. Pode colocar uma barba de serpente, uma outra forração para dar o acabamento no pé da palmeira. Mas pedrinha branca eu não quero. Porque a pedra branca, ela é bonita. Mas eu, particularmente, não gosto dela no chão, na terra. Ela suja, e porque ela grita demais no jardim, às vezes ela ofusca a planta, entendeu? Eu prefiro ela como forração de vaso, ou algum detalhezinho, alguma coisa assim. Se for para usar pedra, eu prefiro a pedrinha marrom, ou de repente uma argila expandida, uma casca de pinos, né? Que eu acho que valoriza a planta. A pedra branca, ela tira um pouco da beleza, do brilho da planta, porque ela é branca. Você joga aquele negócio branco no meio do verde, fica só o branco, né? Aí ele falou assim, mas ele vai querer a pedra branca em volta da palmeira. Eu falei, não, pode ir lá e colocar a barba de serpente ou uma dianela, que é uma plantinha verde também, e eu vou conversar com o cliente. Então tá bom. Aí eu peguei e mandei um áudio pro cliente. Falei, olha, o cara lá do viveiro falou pra mim que você queria pôr pedrinha branca.
eu não vou deixar. Eu falei, sinto muito. O jardim é seu, mas o projeto é meu. Falei, e eu não vou deixar você pôr a pedrinha branca porque vai ficar feio. Falei, não vai ficar bonito. O jardim ficou tão lindo, você queria uma coisa tão bonita e agora pôr uma pedra branca lá, não sei o quê. Aí ele respondeu, tá bom, dona arquiteta, você falou, tá falado. Então, assim, quando você passa tranquilidade para o cliente de que o que você está fazendo é a coisa correta, é o belo que ele quer, o cliente vai confiar no seu trabalho, entendeu? Então, assim, você tem que passar essa confiança para ele. E desde o projeto arquitetônico até o paisagismo, tudo é assim. O cliente tem que confiar no seu... não é nem no seu gosto, né? Porque eu acho que gosto... né? Exatamente, o gosto é muito pessoal. E eu, como arquiteta, sempre falo assim, eu não faço com o meu cliente o que eu gosto. É lógico que eu coloco muita coisa que eu gosto, mas eu faço o que ele quer, o que ele gosta. Não adianta nada fazer uma casa do meu gosto e depois o cliente ficar infeliz, não gostar daquilo e nunca mais voltar no meu escritório, entendeu? Eu tenho clientes, graças a Deus, tenho clientes assim muito fiéis. Esse cliente mesmo desse paisagismo, já é a 4ª vez que eu reformo a casa dele e eu até brinquei com ele e falei assim, olha, agora não tem mais reforma, né? Agora você tem que comprar um terreno e construir uma casa nova, né? Pra gente fazer tudo do zero. Então, assim, são clientes fiéis, clientes antigos que eu tenho já, sabe? E eles confiam no meu gosto, confiam na minha palavra e no meu conhecimento. E o paisagismo é assim, a gente tem que conhecer um pouquinho e as pessoas aos poucos, aqui na Ramo Tum, as pessoas estão conhecendo o meu trabalho no paisagismo, né? Já conhecem na arquitetura. E eu agora estou aflorescendo novamente o paisagismo, né? Que eu acho que é o que traz beleza, né? O que dá vida, né? A gente vê as nossas ruas são tão bonitas, né? Os canteiros todos com flores, arborizados, né? Mutum preza muito por isso, né? Quem vem de fora sempre fala. Exatamente. Sempre comenta da cidade como um todo, desse contexto das ruas, dos espaços urbanos, exatamente. De todo esse paisagismo que a cidade preza em cuidar, em podar, em manter limpo, organizado. Então, principalmente no plano urbano, faz muita diferença, né? Faz. E como a gente tem um clima muito quente aqui, né, Tainá? É muito calor. As pessoas não gostam de ficar dentro de casa, né? Quem tá em casa e tem um ar-condicionado na sala, alguma coisa, tudo bem. Mas as pessoas que não têm, e as pessoas que gostam, né? A gente brinca assim muito que quem mora em Cuiabá gosta de ficar para fora de casa, sentar na rua, mas é porque é muito calor. Então, quando você tem uma arborização, você tem uma árvore com sombra, é muito mais gostoso você pegar uma cadeira e sentar embaixo da árvore do que você ficar sentado dentro de uma sala fechada, né? Sim. Então, as pessoas valorizam isso e Nova Mutum valoriza isso também. A gente vê ali aquela área do lago, depois que foi revitalizado, ficou tão bonito. As pessoas, você passa ali no sábado à tarde, domingo é cheio, as pessoas saem de casa. Então, o paisagismo faz parte disso, faz parte das pessoas, entendeu? E conta história também. A gente tem, eu acho assim, as plantas contam histórias, sabe? É tão bonito quando você chega na casa de alguém e fala, nossa, que planta bonita, daí a pessoa conta a história daquela planta. Ah, essa planta eu ganhei não sei de quem. Na minha casa tem uma planta que eu ganhei de uma amiga minha quando ela foi embora do Mato Grosso, tem 14 anos que ela foi embora de Nova Mutum, desculpa. Ela tem 14 anos que ela foi embora, a planta tá lá, linda, maravilhosa. E ela deixou pra mim a planta porque ela não tinha como levar. Então, assim, tudo conta uma história. Ah, aquela orquídea eu ganhei não sei de quem, sabe? Então, as plantas também contam histórias, né? Então, faz parte realmente, né? Ali da vida e daquele projeto, né? Na verdade, o projeto como um todo, ele é um organismo, né? Então, é de cada um ali, da dedicação, exatamente, de cuidar, o quanto aquilo é valorizado para ele. Uhum. Tainá, eu recebi uma pergunta na caixinha também do Instagram. Uhum. Aqui a gente já falou, a pessoa perguntou se era verdade que plantas de sombra não precisam de luz, né? Isso eu já falei, que é igual uma pessoa, ela precisa de luz, né? Então, não é dizer que a planta de sombra quer dizer que ela vai ficar no escuro. Não, precisa de luz.
E a diferença de planta de sombra, planta de interiores para planta a pleno sol é o sol mesmo. Uma planta de pleno sol, ela pode ficar lá no sol do meio-dia que não vai ter problema nenhum. Uma planta de meia sombra quer dizer que ela precisa receber, ela pode receber o sol durante algumas horas do dia, tá? E uma planta de interiores, uma planta de sombra, significa que ela não pode pegar o sol direto. Por exemplo, o sol, se você deixar um bambu da sorte, por exemplo, no sol do meio-dia, quando for 3 horas da tarde, coitadinho, tá... Secou já. Não, exato, tá estulicado, igual a gente tava falando, né? Então tem que tomar cuidado com isso, sabe? Mas não significa que as plantas de sombra não precisam de luz. Outra pergunta que eu recebi na caixinha do Instagram foi sobre plantas o que usar em fazendas. Gente, fazenda é o paraíso. Use e abuse, né? É o oásis do paisagismo, porque fazenda a gente não tem muito limite, né? A gente não tem aquele muro, que é só aquele quadrado que você pode trabalhar. Então, tem inúmeras plantas que a gente pode usar. Plantas de grande porte, palmeiras, árvores, árvores frutíferas. Assim, gente, o paisagismo eu não sei como explicar, assim, tem uma infinidade de plantas que a gente consegue utilizar, entendeu? E compor. E daí vem um pouco do estilo, do que a pessoa quer, né? Hoje em dia, as pessoas gostam muito de um estilo mais tropical, usa as helicônias, guaimbé. Então são plantas que estão na moda, né? A gente não falou sobre isso ainda, porque o paisagismo também é moda. Sim. Também é como a moda. Ela vai e vem, né? Vai e volta. A gente está vendo aí na moda, no estilo, dos estilistas, roupas lá da década de 80, 90, voltando. E o paisagismo é isso também, tá? As plantas estão ali. Mas tem um momento que elas aparecem mais e um momento que elas aparecem menos, né? Hoje mesmo a gente tem algumas plantas que estão assim bem alta, né? A costela de Adão, que é a prima, né? Vamos dizer assim, que é a irmã do guaimbé. Só que o guaimbé, qual que é a diferença? O guaimbé é uma planta de sol, pleno sol. A costela de Adão é uma planta de interiores, ela é de sombra, tá? E daí nós temos a Xanadu, que é bem parecido também, que é de sol também. Então, assim, são plantas que estão na moda. Nós temos hoje também uma planta que aqui em Mutum ainda não chegou assim com tudo. Mas se você for a Sinop, Sorriso, você já vê muito. Que é o capim do Texas, que está super em alta. Maravilhoso. Então, assim, são plantas que estão na moda. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Quando o cliente procura, ele fala dessas plantas, né? É o que está na moda. Aí tem que ver com ele, é isso que você quer? Porque daqui uns tempos o seu jardim já não vai mais estar na moda. Você não quer trabalhar um jardim mais clássico, de repente atemporal, com plantas que não vai e vem, entendeu? Então o paisagismo é isso também, é bem de moda, assim, sabe? Sim. E daí dentro dos arbustos, a gente pode trabalhar, tem um arbusto que eu gosto muito, que chama oleandro, que a gente vê muito na rua aqui no Mutum. Ele tem vermelho, tem rosa, branco, não sei se tem amarelo, agora eu não lembro de ter visto amarelo. Mas é um arbusto bem legal também, que não tem muita manutenção, que é muito bonito, que você pode usar ele na arborização da rua, tipo, você pode plantar ele lá na calçada na frente da sua casa, e você pode plantar ele dentro do seu jardim, para compor. Se você quer uma planta, um arbusto bonito, com flor, ele fica lindo, fica maravilhoso, né? Compor ele, de repente, com hibisco, que também dá uma flor bonita, sabe? Que vai atrair pássaros, né? Então tem que pensar nisso, o que você quer para o seu jardim. E agora a gente está aí, já estamos, né, entrando, já estamos com o nosso pezinho na seca. E logo mais, né, final de setembro, outubro, novembro, volta a chover. Para quem quer dar aquele up agora no seu jardim, né? Tem teu jardim ali e quer se preparar para essa volta da chuva.
O ideal seria já antes dar uma mexida, fazer uma poda ainda na seca, ou esperar ali 2 meses de chuva e aí sim entrar com uma equipe especializada para mexer e dar uma manutenção no jardim. Tainá, eu recomendo assim, ó. Agora na seca a gente tem que estar regando e tirando as folhas secas, porque realmente tem muitas plantas que não resistem agora nessa época, né? Mas se você quer dar um up mesmo, eu recomendo esperar lá no início da chuva. Quando começar as primeiras chuvas ali, a primeira semana ali de chuva, aí você faz essa troca das plantas, de repente até a grama, porque agora não adianta fazer nada. Porque você vai ter que ficar regando. E a grama agora, por mais que você molhe ela não fica bonita. E a planta, as outras plantas é a mesma coisa. Você molha, mas ela não vai ficar linda, né? Então é melhor esperar o início das chuvas para você fazer realmente essa troca, né? Essa manutenção geral, esse up, igual você falou. Porque daí você já tira as plantas que estão mortas, e substitui, entendeu? E daí como já tá chovendo, ela vem com tudo, sabe? Faz uma adubação correta, né? E segue. Acho que o ideal é isso mesmo. Entendi. E eu acho que é isso, né? Tem muitas possibilidades para interno, externo, com mais manutenção, menos manutenção. O ideal é isso, investir em projeto, né? Investir no conhecimento do profissional especializado. Do profissional, eu falo, quem quer uma coisa mais elaborada, assim, quer uma coisa mais, que vai durar mais, porque eu falo, o jardim, se você quiser, ele é eterno, né? Se você quiser fazer um jardim que vá durar aí ao longo da sua vida, é possível, a gente só vai substituindo as plantas, de repente, porque a planta também ela tem uma vida útil, assim, ela nasce, cresce e morre, é igual a gente, a mesma coisa, né? Então você só vai trocando. Então, eu recomendo que procurem mesmo os profissionais habilitados, porque daí você consegue otimizar o custo, né? Vamos dizer assim, você pensa assim, mas vou contratar um projeto que vai sair caro. Não, você vai acabar economizando, porque o profissional vai trabalhar dentro do seu orçamento, dentro do que você tem disponível para investir, entendeu? Uma coisa que a gente não falou aqui, que eu gostaria de falar, Tainá, é sobre o jardim vertical. Jardim vertical é uma coisa que esteve muito na moda, né? É uma coisa linda, maravilhosa, assim, você olha, ele é lindo, né? Só que a gente tem que pensar que ele tem muita manutenção. Tanto é que aqui no Arramutum a gente já viu alguns jardins verticais que foram feitos, foram construídos e já foram abandonados. Por quê? Porque ele tem que ser irrigado, você tem que ter uma manutenção mensal, você tem que fazer troca de plantas, os vasos que usam são vasos pequenos, então vai pouco substrato, a planta não resiste muito tempo, tem que estar sempre trocando aquilo, entendeu? Sempre trocando substrato, sempre adubando. Então, se você tem um sonho de ter um jardim vertical na sua casa, eu recomendo o seguinte, ou você investe numa irrigação, ou você tem que ter tempo, bastante tempo, para realmente manter ele bonito. Porque se for para você ter um jardim lá e daqui uns dias está feio, você vai ficar frustrado, né? Então não adianta. Então às vezes as pessoas eu queria fazer um jardim vertical lá, né? Falo assim, você tem certeza que você quer? Porque eu já coloco a realidade, entendeu? Sim. Eu já falo, olha, o custo é alto, não é barato. O custo é alto. E as plantas nem são caras. Porque daí vai depender se é sol, se é sombra, né? O tipo de planta que a gente vai escolher, mas normalmente não são plantas caras. São samambaias, aspargos, as jiboias, né, se for de sombra, são plantas baratas, não são plantas caras. Só que o custo de execução e de manutenção é alto. Então as pessoas têm que pensar nisso também, sabe? Sim. Na hora de fazer esse tipo de coisa. E eu vejo muito que às vezes a pessoa procura um profissional de execução e vai lá e faz o jardim. Sem a pessoa mostrar essa realidade, entendeu? E depois fica frustrado que o jardim tá feio, que não funcionou. Então, assim, o profissional paisagista vai te dar essa realidade, entendeu? Vai te colocar dentro do que
do que realmente vai acontecer, para você não ficar chateado depois, né? E eu vejo assim, às vezes é aquele jardim vertical lindo, assim, a pessoa olha cheio de samambaia, mas daí é do lado da piscina, pega sol, reflexo da piscina. Exatamente, tem tudo isso. Então, assim, por isso que é importante contratar um projeto, entendeu? Porque a gente vai trabalhar com a realidade e com o que é possível, né? Você falou de piscina, uma cliente uma vez me procurou para fazer um projeto para ela. Na borda da piscina tinha aqueles, tipo um jardim assim, no fundo da piscina. E ela tinha lá, ela comprou essa casa já de outra pessoa, tinha uns podocarpos. Aí ela falou, Ju, eu quero tirar esses podocarpos aí, fazer um outro jardim e tal, arrancar. Pensei de colocar uns cactos. Falei, meu Deus, cacto não, na borda da piscina. Então, assim, eu falei, não, vamos trabalhar com helicônia, de repente uma estrelízia que gosta de água, que dá uma flor bonita, né? Mas assim, se ela tivesse ido direto lá no viveiro, de repente o cara, de repente a pessoa do viveiro fosse lá e fosse colocar os cactos pra ela, entendeu? Mas, gente, não ia dar essa realidade de falar, olha, é perigoso, tem espinho, a criança vai pular na piscina, é bem na borda. Então, assim, o profissional vai te abrir os olhos, né? Abrir a sua visão para esse tipo de coisa. E tem até isso, né, João? Uma questão, né? Existem algumas plantas que segurança, têm veneno exatamente. Também, né? Pra quem tem criança pequena, pet, exatamente. Então, tem algumas né? plantas que são venenosas, então eu já alerto, sabe? Esses dias um cliente meu me ligou para saber do oleandro. Ele mandou uma foto, na verdade, no WhatsApp, perguntando que planta que era. Daí eu falei, olha, o arbusto, oleandro e tal. Daí ele falou, tô pensando em colocar aqui dentro da minha casa e tal. Eu falei, olha, é bem legal, só que você tem cachorro, né? E o seu cachorro, eu sei que é bem arteira, né? Ela come tudo. Ele falou, ela come tudo. Eu falei, pois é, o oleandro, ele é meio venenoso. Então, assim, tem que tomar cuidado, sabe? Tem que cuidar mesmo. E o profissional que vai te alertar para esse tipo de coisa, entendeu? Porque a criança é diferente de um pet. A criança está ali olhando, ela vai pegar uma folhinha, de repente você vai brincar, vai ensinar ela, que não é para ela pegar aquela folha, né? Ensina. O pet não, o pet vai lá, vai comer, você nem vê o que ele comeu. Depois vai passar mal, você não sabe nem por que o cachorro está passando mal, né? E pode ser até envenenado. Então, assim, tem que tomar cuidado com algumas plantas, né? E a gente cuida isso, parte de espinhos, né? Plantas, principalmente onde tem criança, sabe? Assim, uma casa, um casal que tem 2 ou 3 crianças, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Se é um jardim onde as crianças vão correr, brincar, para não trabalhar com esse tipo de planta, porque cai, se machuca, é perigoso, entendeu? Então tem que ficar bem alerta mesmo. E sempre volta naquela tecla, né? Contrate um profissional especializado. Então, esse é o intuito do podcast, é compartilhar informação e mostrar o quanto é importante você encontrar um profissional que você se identifique, né? Enfim, mas que ele vai ter essas ferramentas para te oferecer, né? Sim, exatamente. O conhecimento de uma assertividade maior, porque a assertividade, ela reduz custos, ela reduz estresse, frustrações. Exatamente. Então, e o profissional vai fazer o projeto e você já sabe o que vai acontecer, né? O paisagismo é igual um projeto de uma casa, a mesma coisa. Você já sabe o que vai ser colocado ali, né? Então fica mais fácil, não tem surpresa, né? E eu faço o projeto e daí, como eu tenho parceria assim, com os viveiros, a gente monta o jardim antes de plantar. A gente vai lá e coloca as plantas no lugarzinho e eu chamo o cliente e falo, olha, é isso aqui, você quer mudar alguma coisa? Então a gente tem essa possibilidade de mudar ali na hora, sabe? Tira essa planta daqui, põe ali, não gostei disso, já tá muito. Porque eu tenho cliente que não gosta de muita planta, então tira um pouco, põe mais, entendeu? Então o paisagismo, ele é bem maleável nisso, sabe? Bem personalizado. Bem personalizado. E a gente consegue fazer o projeto e na hora lá de executar, a gente ainda consegue adequar. O cliente vai ver antes de ficar pronto, entendeu? Ele vai ver lá no computador, vai ver no 3D, o projeto dele, e depois lá na hora, na obra, ele também vai ver e ainda tem essa possibilidade de fazer algumas alterações, de incluir ou retirar algumas plantas, entendeu? Então é bem tranquilo.
contrate um profissional. Se quiser um jardim bonito. Contrate um profissional. Isso mesmo. Ai, mas que delícia, Jo. Muito bom. Obrigada pela sua disponibilidade de vir falar desse tema tão importante. Eu, como profissional, fico muito feliz com o seu retorno realmente no paisagismo, porque eu acho que isso agrega muito valor para todos nós, porque a gente consegue juntos somar, né? E um ajudar o outro e fazer essa collab de projetos todos juntos, cada um dentro da sua especificação, da sua área mais atuante. E como o Mutum é muito paisagística, a gente fica muito feliz que todos agora vão ter e tem essa possibilidade de realmente investir nisso, valorizar isso, porque embeleza a cidade, valoriza o imóvel. Exatamente. E o principal, né, causa um bem-estar para o usuário. E assim, as pessoas estão abrindo os olhos para isso, né, de procurar os profissionais e a partir do momento que a pessoa vê que realmente vai economizar, que o investimento de projeto não é um dinheiro que ela está gastando à toa, é um investimento e que ela vai economizar com isso, então vai ficando tudo mais fácil, né? E hoje a gente tem aí os profissionais, né? E a gente se ajuda, a gente está aí para isso. Eu sou uma profissional muito aberta a isso, para esse tipo de parceria, de sentar e trabalhar junto. Eu acho que como eu já fui professora da faculdade, eu tenho muito isso de trabalhar em grupo, sabe? Adoro um projeto multidisciplinar, assim, sabe? Uma collab, e vai indo, sabe? Então é gostoso. Uma delícia participar do seu podcast. Espero ter contribuído. E se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no Instagram, né? E tem meu telefone lá, pode me mandar mensagem. Sou muito aberta, tá? Muito aberta mesmo para dar opinião, para tirar dúvida, fazer alguma consultoria. Às vezes a pessoa me chama lá, Jô, me dá uma ideia aqui, o que eu faço. Eu sou bem tranquila nesse ponto, sabe? Bem, bem tranquila mesmo. Então, se quiser me procurar. Jô, qual rede social o pessoal pode te procurar? O Instagram é o Jô Arquitetura, @JôArquitetura. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É gigante, né? A gente poderia aqui ficar horas e horas falando e discutindo, e cada sub-área ali, ela tem uma especificidade muito grande, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham um ótimo final de semana, uma semana muito abençoada. E semana que vem nós estamos de volta. Um grande beijo e fiquem com Deus.